Gênesis 6, a partir do versículo do número 11, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe, a gente possa meditar e ser edificado e transformado pela palavra do Senhor. Deus, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, cada momento, Deus. Precisamos que o Senhor esteja conosco, Pai, fazendo com que nossos olhos possam ser abertos, Deus, fazendo com que não seja mais apenas um momento, Pai, em nossas vidas que irá passar, meu Deus, mas que a Tua palavra que é eterna, Senhor, possa trazer transformação para nossas vidas, meu Deus, duradouros, Pai, que terão frutos para a eternidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa o Teu povo, Pai, nos abençoa nesse dia que é santo, que nos ajude a entender, meu Deus, Teu santo evangelho. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quando um roteiro ele é escrito de um filme, de uma peça de teatro, alguma coisa assim, certamente ele não está ali igual quando a pessoa lê o roteiro, a gente não consegue enxergar exatamente o que vai passar nas telas do filme, né? Porque no roteiro vão ter detalhes que só os atores ali eles devem saber, né? Muitas aspas, muitos parênteses para que eles possam entender como eles devem atuar em determinado momento, mas o produto final ele sempre vai ser diferente daquilo que está por trás do roteiro. Da mesma forma, algumas diferenças que nós vamos ver entre o texto que nós lemos na semana passada. Nós vimos Deus falando consigo mesmo, e agora essa mensagem é trazida à humanidade. E essa mensagem que é trazida à humanidade, ela é revelada ou ela é mostrada de um modo um pouco diferente do que aquilo que Deus falou, que nós vimos no começo do capítulo 6. A gente tem meditado no Evangelho, no livro de Gênesis, o Evangelho de Gênesis, e a gente tem observado como Deus ele criou todas as coisas, como Deus ele criou o homem especificamente, como Deus ele criou o homem para que pudesse se relacionar com ele, como Deus estabeleceu uma aliança com o homem, como Deus estabeleceu que os homens eles fizessem aliança entre si. Nós vemos isso exemplificado principalmente pelo casamento. E nós vimos também como que o pecado ele entrou no mundo. E a gente viu que o pecado ele não consegue, irmãos, arrancar ou destruir completamente a essência daquilo que Deus criou. Deus ele continuou, ele criou o homem, a imagem e semelhança de Deus, mesmo depois do pecado, o homem ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. No entanto, o que é que o pecado faz, irmãos? Ele nos direciona
e arranca de nós o propósito e o direcionamento correto com o qual nós deveremos estar sendo guiados em nossas vidas. Nós continuamos sendo homens, nós continuamos com condições de capacidade de trabalhar e de nos relacionar, mas agora nós vamos querer adorar a Deus de um modo errado, nós vimos isso. Nós vamos querer trabalhar agora com o propósito, com o objetivo, nosso coração estando no trabalho e não em Deus. E a gente vai querer se relacionar com as pessoas também de um modo pecaminoso. Veja, ainda continua, tudo estabelecido, tudo que foi estabelecido da criação continua fazendo parte da existência humana. A essência não foi destruída, mas o direcionamento, a forma, o modo correto de fazer uso de todas essas coisas que Deus nos dá e de quem nós somos, foi completamente corrompido pelo pecado. Veja que isso é muito triste, porque a gente viu no texto passado, foi usado até um termo muito forte para falar a respeito de como Deus estava se sentindo, ou como Deus quer nos revelar, que seria mais ou menos um sentimento refletido através de uma forma humana, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Imagina só, Deus ele criou, irmãos, isso aqui para a glória dele. Deus nos criou para a glória dele, mas nós conseguimos desvirtuar o propósito completo da nossa existência. Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, irmãos, e na maior parte do tempo, o que o ser humano menos está preocupado em fazer é em se relacionar com Deus do modo correto e verdadeiro. A gente parar para pensar, irmãos, que palavras duras e tristes Deus está tendo que dizer aqui ao homem. Deus ele disse para si mesmo e aqui está dizendo agora ao homem que ele vai destruir tudo aquilo que ele criou. Tudo aquilo que ele criou, que cada coisa que ele ia criando, cada dia que ia se passando, ele diz, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E agora tudo está corrompido por conta do nosso pecado. Veja, irmãos, como o nosso pecado ele é danoso, ele é destrutivo. Não apenas aos olhos de Deus, mas aos nossos é algo maravilhoso. Não, irmãos, a forma que Deus vê as coisas é a forma que as coisas realmente são. Nós podemos nos enganar por algum tempo com o pecado, mas no final das contas, no final de tudo, nós iremos ver como Deus vê. Como o pecado ele é terrível, porque ele vai estragar e vai destruir a nossa vida, seja nesse mundo aqui agora, ou seja na nossa condenação eterna. Veja então, irmãos, o que é que o texto nos ensina. A gente meditou até o versículo de número 8, mas acabamos entrando também, né, no versículo 9 e no versículo 10. E a Bíblia fala, né, terminamos o versículo 8 na semana passada, dizendo que, porém, Noé achou graça diante de Deus. Né? Deus ele disse, vou destruir o mundo todo. Mas Noé achou graça diante de Deus. E a partir do versículo 9, então, ele vem contar essa história por outro ângulo, agora de uma forma mais relacional. Ele diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vejam que, irmãos, o versículo 8 nos diz qual é o fundamento da salvação de Noé. Ele achou graça diante de Deus. Ele foi achado diante de Deus como alguém que Deus ele quis salvar. Mas aí no versículo 9 em diante, irmãos, vem nos contar agora a história, como ela se revela na humanidade. E como é que é isso? Ele diz, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja que se a gente quiser olhar do ângulo de Deus, Deus ele escolheu Noé simplesmente porque quis escolher. Mas quando nós olhamos para a vida de Noé, irmãos, nós vamos ver como que a escolha de Deus, como o fato de Deus ter separado Noé, se revela em sua vida. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Imagina só a gente refletir sobre isso, irmãos. A gente já recebeu aqui algumas informações nos capítulos passados de como eram os homens na época de Noé. A gente vê aqui no próprio capítulo 6 que os homens viviam em completa impiedade. Se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai ver que a Bíblia fala que os homens vivem motivados pela sua cobiça e pelo desejo dos seus corações. Ele fala no versículo 3, dizendo, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. No versículo 5 vai dizer, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, no mundo, irmãos, em que todos os homens, eles são descritos como alguém que vive guiado pelos seus desejos, que é uma pessoa completamente carnal, um mundo onde as pessoas, Deus olhando para esse mundo, ele vê pessoas completamente perversas, com a maldade completa no seu coração. A Bíblia fala que Noé, ele era um homem justo e íntegro. Vejam, irmãos, Noé não era um homem justo e íntegro, trancado na sua casa, ou vivendo como um monge no deserto. A Bíblia nos diz, entre os seus contemporâneos. Ou seja,
não era um mundo perfeito, irmãos. Noé não estava no céu e lá junto com os anjos, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Mas Noé, no seu dia a dia, irmãos, entre os seus contemporâneos, nesse mundo de perversidade e de pecado, ele andava com Deus. Ele era um homem justo e íntegro. Veja que a maldade e a perversidade que é descrita, irmãos, no tempo de Moisés, ela é maior do que a maldade que nós conseguimos até mesmo enxergar nos nossos dias aqui no mundo, né? A ponto de que só existia uma pessoa fiel. Apenas Noé é descrito como uma pessoa fiel a Deus. E ainda assim, irmãos, esse homem ele não se corrompeu com o pecado das pessoas à sua volta. Veja que a gente não pode usar como justificativa o fato do mundo estar tão complicado, o fato de é tão difícil a gente viver hoje, buscar Deus, é tão difícil você querer buscar o Senhor, né? As pessoas dizem assim, rapaz, é muito difícil hoje manter um casamento nesse mundo tão perdido, é tão difícil um jovem querer buscar Deus nesse mundo tão perdido. Assim que veja, irmãos, Noé estava sozinho no mundo, era ele contra todos, era só ele no mundo, buscando ao Senhor. E ainda assim, a Bíblia fala que ele viveu uma vida de modo justo, de modo íntegro. A Bíblia fala que ele andava com Deus. Como isso é interessante, porque andar com Deus, esse termo foi usado para descrever, no capítulo passado, Enoque, que foi um homem que ele andava com Deus numa geração que estava muito melhor. Né? Existiam outros crentes na época dele. Mas Noé, mesmo as circunstâncias tendo mudado, ele continua sendo um homem que ele andou com Deus. Independente, irmãos, de como são os nossos familiares, independente de como são as pessoas que convivem conosco, independente de qualquer coisa nessa vida, eu e você, nós somos chamados a andar com Deus. Eu e você, nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida de modo justo e íntegro. Perceba que não cabe aqui esse tipo de expressão que a gente usa hoje, diz assim, olha, mas é porque antigamente, é porque naquele tempo era mais fácil, porque hoje em dia, veja, irmãos, a gente é chamado a viver uma vida justa e íntegra. Nós somos chamados a andar com Deus. E o que é que significa andar com Deus? Para a gente ser mais prático aqui, e não ficar falando palavras e a gente dizer amém, eu gosto, eu quero, eu ando, graças a Deus, Senhor, porque eu ando contigo. Vamos andar com Deus, aqui já foi descrito na Bíblia quais são as características de uma pessoa que anda com o Senhor, uma pessoa que vive de um modo justo e íntegro, que no contexto de Gênesis é muito claro isso. É uma pessoa, irmãos, que ela vai buscar a sua vida, em primeiro lugar, adorar a Deus. Mas veja, não é adorar a Deus de qualquer forma. Nós já vimos que até os ímpios, eles adoravam a Deus nessa época. Veja, é adorar a Deus da forma que Deus quer ser adorado. É Deus quem vai dizer como que eu vou adorá-lo. Não sou eu que vou dizer, olha, eu vou viver minha vida assim porque eu quero ser uma pessoa boa e eu quero agradar a Deus ajudando os pobres, ou eu quero ajudar a Deus fazendo ação social, ou eu quero ajudar a Deus doando sangue, ou eu quero ajudar a Deus sendo uma pessoa maravilhosa. Não, irmãos, veja, é Deus quem vai dizer como que eu e você nós vamos viver para agradar a Ele. Se o objetivo da nossa vida é agradar a Deus, se nós vamos ter uma vida justa e íntegra diante de Deus, Ele é quem vai dizer como que nós vamos viver para a glória dEle. Não somos nós que vamos estabelecer absolutamente nada. Nossa posição, irmãos, se somos justos e íntegros, é que somos servos. Servos de Deus, perdão. Na verdade, todas as pessoas são servos. Todas as pessoas são servas. A questão é a quem nós temos servido. A gente viu a quem os outros homens estavam servindo. Eles estavam servindo aos seus próprios desejos. A Bíblia fala que o pecado dos homens aqui nessa época foi igual ao pecado de Adão e Eva. Qual era o pecado? Eles olharam para algo, eles desejaram aquilo e eles foram lá e tomaram para si, independente do que Deus pensa a respeito daquele assunto. E a gente vê que foi exatamente isso que esses homens fizeram, a forma que esses homens viviam. Viviam guiados pela sua cobiça, pelos seus desejos. E esse é o pior senhor que nós podemos ter na nossa vida, irmãos. Se nós colocarmos pessoas como o Deus da nossa vida, nós vamos seguir algum influencer, algum político, alguma pessoa e deixar ela estabelecer a forma da nossa vida. Você pode dizer, olha, eu vou viver a vida do jeito que outras pessoas querem, estabeleceram como a vida deve ser vivida aqui nesse mundo. Eu vou ouvir aí as pessoas, os pensadores da nossa época, como é que é uma vida boa. E eles vão dizer, olha, a vida boa é aquela vida que você trabalha, mas que você também tem tempo para a sua família. É uma vida que você dá tempo para a sua família, mas você não coloca a sua família na sua frente, porque você também tem que ter um tempo para você mesmo, e você vai buscar viver uma vida equilibrada. Não é assim que Deus chama, irmãos, para vivermos uma vida. A gente não tem como servir, irmãos, nesse mundo
sem sermos escravizados por algo. Essa vida que nós fomos criados de um jeito que nós fomos criados, irmãos. A forma essencial que Deus nos criou é para vivermos uma vida de adoração. Todos nós somos adoradores. Todos nós somos servos dos nossos deuses. A questão é quem é o Deus que nós estamos adorando. Quem nós estamos estabelecendo como aquele que vai governar a nossa vida. E aí pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o trabalho, pode ser um relacionamento, ou, obviamente, pode ser aquele que nos criou para que vivêssemos para a sua glória, Deus. E se Deus não estiver governando a nossa vida, irmãos, então outra coisa vai estar governando. Mas, como eu disse, a pior coisa que pode governar a nossa vida são nossos próprios desejos. Quando eu e você, nós somos guiados pelos nossos próprios desejos, a gente vai destruir a nossa vida rapidamente. Na verdade, irmãos, a gente olha com maldade as palavras de Deus ou como uma ira é, descompensada da parte do Senhor. Ele está dizendo aqui que vai destruir o mundo porque as pessoas não estão fazendo aquilo que eles querem, que ele quer, né? Como se Deus fosse uma pessoa mimada. Olha, eu vou pegar minha bola e eu vou sair desse jogo, já que vocês não estão jogando o jogo do jeito que eu quero que seja jogado. Eu sou o dono da bola, vou pegar a bola e vou levar embora. Não é Deus, não é uma pessoa mimada, irmãos, que está querendo que a gente faça as coisas do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele destrói a gente. Ele poderia fazer isso porque ele é o Senhor na nossa vida. Mas não é uma questão simplesmente de um ditador dizendo como nós devemos viver. É simplesmente, irmãos, na verdade, no final das contas, Deus está fazendo um favor para essas pessoas, destruindo elas, porque a forma que elas estão vivendo já é uma forma destrutiva. Deus só está abreviando a dor e o sofrimento dessas pessoas. Elas iriam se destruir e morrer de qualquer jeito, irmãos, porque a vida que elas escolheram viver é uma vida de destruição, uma vida de miséria. E Deus, como o dono da vida, ele diz: olha, eu não criei vocês para vocês viverem dessa forma, já que o mundo vai querer se comportar desse jeito, então eu vou ser glorificado em tudo isso que vocês estão fazendo. Eu vou destruir vocês e vou recomeçar tudo com o homem que eu escolhi para isso. Um homem justo e íntegro que andava com Deus, mesmo entre os seus contemporâneos ímpios. Então, uma vida, irmãos, uma vida que é vivida para a glória de Deus, uma vida de uma pessoa justa e íntegra, é uma vida em que a pessoa vai buscar adorar a Deus em primeiro lugar. Mas além de adorar a Deus, e da forma que Deus estabeleceu na sua palavra, da forma que Deus determinou que nós adorássemos a Ele, no seu santo dia, como nós vemos lá desde o começo do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver uma vida de fé. A gente vê que a marca dos cristãos até aqui, então, é você vai viver uma vida pela fé. Deus, ele fez uma promessa para o seu povo. Ele disse: olha, eu vou enviar um descendente que ele vai trazer salvação para vocês, que ele vai desfazer essa desgraça que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Ele vai salvar vocês do pecado de vocês. Então as pessoas, elas viviam pela fé, irmãos, aguardando o Messias, aguardando o Salvador. E nós devemos também, da mesma forma, irmãos, colocar a esperança da nossa vida, a satisfação do nosso coração em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o único que vai suprir as nossas necessidades. Apenas se nosso coração estiver em Cristo, irmãos, é que a nossa vida vai fazer sentido. E a gente vai estar andando de modo justo e íntegro diante do Senhor. Veja, é uma vida que ela é voltada para a eternidade. Foi isso que nós vimos também no capítulo passado. Os homens vivem aqui, os cristãos, eles trabalham, eles constituem família, mas o objetivo final da vida deles é a eternidade, é a vida eterna. A gente vive, irmãos, aqui nesse mundo sabendo que isso aqui é tudo passageiro. Veja, se não foi exatamente assim que Lameque, o pai de Noé, ele descreveu a vida aqui no mundo. Ele, no versículo 29 do capítulo passado, irmãos, do capítulo 5, ele diz que ele colocou o nome do filho dele de Noé, porque este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Veja, esse mundo é cheio de trabalhos, de fadigas, de cansaço, irmãos. O que nós precisamos é de descanso para a nossa alma. E a vida do verdadeiro cristão, alguém que anda com Deus, vai entender que nesse mundo, irmãos, a nossa vida só vai fazer sentido se nosso olhar não estiver voltado para esse mundo, se nossos olhos estiverem voltados para a eternidade. Então, irmãos, Noé, ele andava com Deus, ele viveu uma vida justa e íntegra entre os seus contemporâneos. Veja, irmãos, o versículo 11 então vai voltar a falar de como a humanidade está. Diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, veja como é que os homens se viam nesse momento aqui. Se a gente for olhar mais para cima, irmãos, voltar para o começo do capítulo 6, a Bíblia vai falar como é que os homens se enxergavam.
A Bíblia vai falar que eles se enxergavam como gigantes na terra, versículo 4, e como valentes, homens de renome, homens que são poderosos aqui nessa terra. Veja como os homens se enxergam, irmãos. Eles se enxergam como pessoas que são grandiosas nesse mundo. Eles enxergam a sua vida como maravilhosa. Veja, pode ser que eu tenha problemas, mas eu estou buscando o meu lugar ao sol. Pode ser que eu tenha dificuldades. Pode ser que a minha vida não seja perfeita, mas... Não, irmãos, veja como Deus descreve a vida dos homens. Ele olha para os homens e diz que a vida dos homens é uma vida que havia se corrompido completamente. Que os homens corromperam completamente o seu caminho na terra. Imagina, irmãos, os irmãos pararem para pensar num local que tem uma grama ali, um mato, a gente não consegue enxergar o que está do outro lado naquele caminho. Então, o que geralmente as pessoas fazem, né, numa fazenda ou numa roça, em algum lugar específico, a gente vai criar um caminhozinho para que as pessoas possam saber o caminho para poder chegar lá no local onde elas precisam chegar. Então, a gente vai abrir um caminho, seja com uma roçadeira, seja capinando, a gente, ou até mesmo o fato de a pessoa estar andando por aquele caminho, vai abrir um caminho por ali. Só que imagina só, o caminho que nós deveríamos viver a nossa vida é justamente esse caminho de relacionamento com Deus, de adoração ao Senhor, uma vida de fé, uma vida com os olhos na eternidade. Mas a Bíblia fala, irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que a forma que ele enxerga o mundo é que os homens corromperam o seu caminho completamente, ou seja, não tem esse caminho que era para os homens estarem caminhando por ele, ele agora está todo cheio de mato e ninguém consegue enxergar o que está lá do outro lado, porque os homens pararam de andar por esse caminho. Mas além disso, olha o que eles fizeram, eles foram andando por outros caminhos e criaram outros caminhos que vão dar em morte, irmãos, que no final daquele caminho vai dar em morte. Mas as pessoas desavisadas, elas vão olhar para ali, para aquele local, e o caminho que elas vão ver, que é o caminho que deve ser trilhado, é justamente o caminho de morte, porque o caminho de buscar o Senhor, irmãos, ele praticamente já não existe mais. Foi isso que aconteceu aqui na época de Noé. Apenas Noé estava andando nesse caminho. Uma pessoa só talvez não conseguia marcar aquele caminho tão bem quanto centenas e milhares e milhões de pessoas que estavam vendo na época de Noé e caminhando por um caminho completamente corrompido. Veja, irmãos, apesar dos homens se enxergarem como pessoas que estavam vivendo uma vida completa, pessoas que estavam satisfeitas ou buscando satisfação em seus desejos, a forma que Deus vê esse homem são pessoas que estão se corrompendo. Exatamente como nós vivemos também hoje, irmãos. Os homens não param para pensar em como Deus os enxerga. A gente se preocupa muito em como nós nos vemos. Por mais que a gente não diga isso, a gente se preocupa também muito como as pessoas nos enxergam. Né? E as pessoas que mais estão aí nas redes sociais, irmãos, dizendo assim, olha, não se importa com o que as pessoas pensam. Se elas não se importassem com o que as pessoas pensam, elas não estavam fazendo postagem tanta aí na rede social para que as outras pessoas vejam como é que é a vida delas, como é que elas querem que as pessoas pensem a respeito delas. E a gente está tão preocupado com o que as pessoas pensam de nós, quando na verdade só importa uma opinião a nosso respeito. O que Deus pensa de nós. Como que Deus ele descreveria a nossa vida, irmãos? Será que a nossa vida poderia ser descrita como a vida de Noé? Alguém justo e íntegro que andava com o Senhor? Ou será que a nossa vida vai ser descrita como a de tantos outros homens que viveram em maldade e se corrompiam completamente? E antes que você seja rápido em dizer, não, essa descrição aqui não cabe em mim. Olha, a terra estava corrompida porque os seres viventes corromperam todo o seu caminho na terra. Lembre, irmãos, para você corromper o seu caminho na terra, você não precisa estar assassinando, você não precisa estar adulterando. A Bíblia fala que simplesmente você viver essa vida sem que Deus seja o seu objetivo. Você simplesmente vai para o seu trabalho, você faz o seu serviço lá muito bem feito, mas o seu objetivo não é glorificar a Deus. Você vê a sua vida como um fim em si mesmo. Você simplesmente quer cumprir a sua vontade. Você simplesmente fez a sua rotina estabelecida e está ali vivendo do seu jeito. Você está corrompendo o seu caminho. Porque não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para apontar para Deus. A sua vida deve ser um caminho para que as pessoas, ao enxergarem você, elas possam saber o caminho para Deus. Então, a Bíblia diz que Deus então vai finalmente conversar com Noé. Vai falar para Noé aqui no versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Meus irmãos, é como se, olha, isso é uma descrição tão terrível, porque Deus diz, olha, vocês não corromperam apenas a vida de vocês, mas vocês corromperam toda a criação. Deus ele não vai simplesmente matar os seres humanos,
mas ele vai destruir até mesmo a terra que ele criou, ele vai desfazer esse mundo que estava feito aqui. E o mundo que vai ser criado por Deus, irmãos, depois do dilúvio, é um mundo muito diferente do mundo que existia antes do dilúvio. Deus ele praticamente vai refazer o mundo, porque o pecado do homem ele contamina tudo que está à sua volta. As pessoas elas dizem assim, né? Não se meta na minha vida, ninguém manda na minha vida, ninguém diz como é que eu vou viver. Mas na verdade, irmãos, tudo que as pessoas à nossa volta elas fazem afetam a nossa vida, afetam a nossa vida. Quando eu e você a gente escolhe um caminho de pecado, a gente não está destruindo apenas a nossa própria vida, mas a gente também está colocando em risco a vida das pessoas que estão à nossa volta. A gente está apontando para um caminho de morte, como eu falei anteriormente, para que as pessoas também sigam esse mesmo caminho que nós estamos trilhando de morte. Perceba, irmãos, é por isso que hoje em dia, se a gente olha, anda na rua, a gente vê um homem com um microfone gritando que parece um maluco, falando a respeito de Deus, de salvação, de que as pessoas vão para o inferno e de pecado. E quando as pessoas olham para isso, até mesmo os cristãos, a gente diz, é um maluco um cara desse. Esse cara é um doido. Olha que pessoa alienada. Ele poderia estar trabalhando, ele poderia estar fazendo uma coisa mais útil para a sociedade. Por que a gente pensa assim, irmãos? Simplesmente porque a gente acha normal e o comum agora é eu e você, a gente ver uma vida sem levar Deus em consideração em nenhum momento. Porque por mais que a gente possa dizer, olha, talvez ele não esteja falando da melhor forma, talvez ele não esteja sendo sábio, mas ele está fazendo uma coisa, irmãos, que nós deveríamos estar fazendo. Falando, nem que seja como um louco, nem que as pessoas achem que nós somos loucos, mas falando o evangelho para elas. Pior é as pessoas olharem para a nossa vida, irmãos. E a nossa vida, a mensagem que nós transmitimos para elas é que está tudo bem. É que talvez nós não somos perfeitos, a gente precisa melhorar alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas não é inferno, não, que a minha vida está me levando para o inferno. Não é de desgraça e destruição. Não é um dilúvio que me espera. Não é o fogo eterno que me espera. Porque a gente consegue fazer as pessoas pensarem que a religião é algo que vai melhorar a nossa vida um pouco. É você tá com um problema, olha, vai para a igreja, porque Deus é bom. Deus ele vai lhe confortar um pouco. Deus vai lhe ajudar a superar esse problema. Quando, na verdade, irmãos, a gente não deve ir para a igreja para resolver um problema. A gente deve ir para a igreja pela nossa necessidade de que nossa vida toda seja transformada. É claro que Deus ele pode nos ajudar, irmãos, a resolver problemas, mas também o fato de sermos crentes vai criar tantos outros problemas em nossas vidas também. Mas quando você conhece a Cristo, quando você vê o tesouro que é você ter Deus na sua vida, você vai ver que tudo isso vale a pena. Veja, então, ele disse que vai destruir o mundo juntamente com o homem, porque o pecado do homem contaminou o mundo todo. E ele diz então para Noé fazer uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 côvados será o comprimento, 50 a altura, a largura e a altura de 30. Farás o seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Veja então, irmãos, Deus ele mandou Noé construir uma arca. Eu não vou me apegar muito nos detalhes da arca, mas só para dar algumas informações para os irmãos sobre essa arca. Essa arca, ele diz que vai ter 3 andares a arca, e isso faz com que a nossa mente tenha que se voltar, irmãos, a uma outra coisa na Bíblia que é falado também, relatado dessa mesma forma, que existem 3 ambientes, e que é a única coisa fora a arca de Noé, irmãos, a única coisa na Bíblia que é relatado com detalhes de como deve ser feito é justamente o templo. O templo e a arca são as únicas 2 coisas que Deus, na Bíblia, ele fala especificamente como deve ser construído. E o que eles têm em comum é que as 2 coisas, a arca tem 3 andares, ou seja, tem 3 pavimentos. O templo também tinha 3 áreas, tinha o pátio externo, tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. E também Deus deu essas recomendações específicas de como deve ser criado. E também é um local que vai apontar para a salvação. Assim como o templo, irmãos, era um local onde o homem ia ter comunhão com Deus, ou seja, o local que Deus estabeleceu no mundo para que o homem pudesse conhecer a salvação. Assim também era a arca de Noé, que é o local que Deus estabeleceu para que Noé e sua família eles pudessem ser salvos. Então, o templo e a arca de Noé tinham isso em comum. Outra coisa interessante, nós sabemos a respeito da arca de Noé, é que essas dimensões aqui, a palavra de Deus faz questão de nos dizer as dimensões da arca. Veja, geralmente a gente pensa num barco muito grande, mas o objetivo não era esse, né? Não era um local onde Noé ia construir um local para que ele pudesse navegar nas águas, pelo contrário, era simplesmente uma coisa que foi feita para que pudesse flutuar. E essas dimensões aqui, irmãos, de 300 por 50 por 30,
são as dimensões que são usadas ainda hoje para construir embarcações que você quer que flutuem, embarcações de grande porte. Porque se a gente construir até um pedaço de um paralelepípedo, irmãos, alguma coisa pequena assim, numa superfície nessas dimensões, a gente vai ver que se você botar no mar, ele vai ter mais dificuldade de você fazer com que aquilo ali vire do que se tiver outras dimensões. Ou seja, as dimensões aqui são perfeitas para flutuar, que era o objetivo da arca que Deus mandou Noé construir. E ele também fala que ele vai passar como se fosse um tipo de verniz. Ele vai passar naquela madeira ali algo para que pudesse como se fosse fazer com que não tivesse nenhuma abertura para a água não entrar. E o interessante é que a única vez em que isso é dito também na Bíblia, é outro local, uma arca, essa mesma palavra, e que você vai passar um produto para que ela fique bem estabelecida, nada penetre, nenhuma água penetre ali, é quando o próprio Moisés ele vai ser colocado num cesto no rio para que ele pudesse também ser salvo. Então Moisés ele está mostrando aqui, ele está falando que a salvação que Deus deu a ele em sua vida pessoal é a mesma salvação que Deus trouxe para o mundo todo. E vejam, irmãos, que é exatamente isso, porque a salvação que Deus deu para Noé aqui nessa arca, fazendo com que ele flutuasse, fazendo com que ele sobrevivesse, e a mesma água que vai matar os homens, irmãos, é a água que vai levantar a arca e fazer com que Noé sobreviva, ela aponta justamente para a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Veja que o evangelho, irmãos, que Noé conheceu e que Noé proclamou, não é muito diferente do evangelho que eu e vocês nós conhecemos e devemos proclamar também. Veja, Deus ele está irado com esse mundo, irmãos. Deus ele está irado porque a nossa forma de viver, porque a forma que nós temos vivido nesse mundo, que os homens têm se comportado, é uma forma completamente destrutiva. É uma forma que ofende a glória de Deus de modo completo. Nós desvirtuamos completamente o nosso caminho. E o que nós devemos fazer é a mesma coisa que Noé fez. Confiar em Deus e buscar a salvação que Deus prometeu providenciar. A salvação que Deus prometeu providenciar aqui para Noé foi através dessa arca. A salvação que Deus promete providenciar para nós é através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja, o nosso problema é o mesmo da época dos homens de Noé, que é o nosso pecado. E a solução para o nosso problema é a mesma solução. Nós precisamos confiar em Deus e na salvação que Ele providenciou. Ele então vai dizer que, apesar de tudo isso, de ele fazer uma arca, ele fala no versículo 17, porque estou para derramar águas de dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Veja, irmãos, pensa numa palavra maravilhosa que aparece na Bíblia. É esse porém, esse mas que aparece na Bíblia. Deus diz, que os homens estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus sendo rico em misericórdia. Veja, aqui Deus ele diz, eu estou para lançar, para derramar águas de dilúvio sobre a terra. Ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Veja, irmãos, que é interessante porque a Bíblia faz questão de destacar isso. A Bíblia não faz questão de nos falar sobre como era a vida e o caráter da família de Noé. Nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem das filhas, nem das esposas dos seus filhos. A Bíblia fala que Noé era um homem justo, íntegro. A Bíblia fala que os homens, de modo geral, estavam todos perdidos. Mas a Bíblia não faz questão de dizer que os filhos de Noé também eram justos como ele, ou a esposa de Noé era justa como ele. Por que a Bíblia não faz isso? Nem disse que era justo, nem disse que era ímpio. Porque o que a Bíblia está querendo falar, irmãos, é que Noé foi o meio pelo qual Deus salvou a sua família. Noé é o responsável pela salvação de toda a sua família. Da mesma forma que Cristo é o responsável pela nossa salvação. Veja que essa salvação aqui que Noé está recebendo não significa que a família de Noé está recebendo, olha, mesmo sem crer em Deus como Noé creu, mesmo sem ter uma vida justa, íntegra e santa como Noé ele tinha, eles vão ser salvos de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, a gente sabe que inclusive um filho de Noé ele vai ser amaldiçoado e ele era ímpio, ele não era crente e ele vai para o inferno. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que o fato de você ser justo, você ser santo, você andar com o Senhor, isso vai trazer benefícios temporários para as pessoas que estão com você, para os seus familiares. E você vai poder, através disso, apontar para a salvação
de Deus. Veja exatamente isso que até a gente leu hoje pela manhã, 1 Coríntios capítulo 7, quando diz que a mulher crente, ela santifica o marido e os filhos dela são santos. Da mesma forma, irmão, se nós andamos com o Senhor, do mesmo jeito que se a gente viver uma vida se corrompendo no pecado, nós estamos trazendo danos e prejuízos para a nossa família. Se eu e você nós buscarmos ao Senhor, irmãos, a gente vai trazer benefícios temporários e apontar para o maior benefício eterno para a vida de todos eles. Veja que eles foram salvos aqui por conta da fé e do relacionamento que Noé tinha com Deus. Ele diz, não apenas, veja irmãos, Noé ele vai ser responsável pela salvação de sua família, mas também de tudo que vive, de toda a carne. Noé ia ser responsável pela salvação. Ou seja, Noé ia trazer restauração para todo o mundo. Ele ia salvar animais, ele ia salvar um par de cada animal aqui, de répteis, de gado e de todos os animais terrestres e animais que dominam sobre os céus. Né? Obviamente, os peixes e os animais do mar não precisavam ser salvos porque eles iam continuar vivendo dentro da água. Mas a Bíblia, então, nos diz, irmãos, que Noé ia também levar comida junto com ele, alimento tanto para ele quanto para sua família e para os animais que eles estavam levando. Veja, irmãos, Deus ele confiou a Noé a vida e a existência de todo o universo, de toda a humanidade, se assim a gente puder falar. E veja que tudo isso começou, irmãos, o dilúvio, Deus dizendo que vai destruir a humanidade, justamente porque os cristãos, eles pararam de exercer o papel que eles deveriam exercer. Veja, enquanto os ímpios estavam vivendo na impiedade, Deus, ele não se manifestou. Os ímpios estão vendo a impiedade, irmãos, é a coisa mais normal do mundo. As pessoas que não conhecem a Deus, viver como se não conhecessem a Deus. Mas Deus anunciou o dilúvio justamente quando os crentes, eles começaram a viver como ímpios. Deus, então, ele pega um crente, o único que sobrou, e ele coloca ele como responsável para que toda a vida pudesse ser preservada através da vida dele. Veja, irmãos, Deus ele nos chama como igreja do Senhor para refletir a obra de Cristo, assim como Noé refletiu. Assim como essa salvação que tudo e todos estavam obtendo através de Noé. Eu e vocês, nós somos chamados para que nós pudéssemos viver nesse mundo, irmãos. Como se a salvação das pessoas, elas dependessem de nós, porque de um certo modo depende, irmãos. Deus ele não prometeu na sua palavra que a salvação dele vai vir ele chamando pessoas do céu, mas ele nos colocou aqui na terra para que nós proclamemos o evangelho e as pessoas sejam salvas através do nosso testemunho, da proclamação que nós fazemos da palavra de Deus, da vida que nós vivemos, do testemunho que nós damos. Mas se as pessoas olharem para a nossa vida, irmãos, talvez elas vão encontrar pessoas que precisam de alguém para poder salvá-las. E é exatamente isso que elas devem encontrar. Elas devem olhar para nós, talvez para buscar a salvação. E o que nós vamos dizer para elas é que a salvação não vem de nós, não está em nós, mas o nosso Senhor que nos salvou. Veja que não fala a resposta de Noé. Irmãos, a Bíblia não vai dizer aqui o que Noé falou diante de tudo isso que Deus falou. E nem precisou dizer. O texto termina simplesmente a Bíblia dizendo: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Veja que Deus ele chama você hoje, não para você dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Simplesmente você falar com a sua boca. O que Deus requer de nós, irmãos, não é que nós simplesmente nos declaremos como cristãos, mas a gente precisa demonstrar, as pessoas precisam ver na nossa vida. Veja, Noé ele vai passar 120 anos, irmãos, confiando na palavra de Deus. Perceba que Deus ele não vai ficar aparecendo para Noé toda semana aqui, dizendo, e aí, Noé, como é que tá? Está construindo a arca? Qual parte que você está fazendo? Já construiu o primeiro pavimento? Deus não vai ficar aparecendo toda semana para Noé, irmãos. Deus ele falou uma vez com Noé, e Noé vai passar 120 anos vivendo por conta daquela palavra que Deus falou para ele naquele dia. Eu e você, nós temos o privilégio, irmãos, de ouvir constantemente, semanalmente, 2 vezes no domingo, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que a condenação que vai cair sobre nós, irmãos, se nós recusarmos tão grande salvação, vai ser muito maior do que a dos homens de Noé, que só tiveram o testemunho de um homem
mas nós estamos semanalmente ouvindo o testemunho do próprio Deus, falando através da sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos viver uma vida santa, confiando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então, irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22.